Então, galera, a gente vai olhar para essa realidade aí do evangelismo bíblico, que é, de certa maneira, um passo prático para tudo aquilo que a gente tem visto até agora. E aí é interessante que, geralmente, quando você vai partir para a realidade prática do evangelismo, que diz respeito a ir para a rua mesmo, ou trocar uma ideia com aquele colega de trabalho, com aquele familiar, com as pessoas que estão perto, com as pessoas que estão longe, com quem que você quer alcançar, daí parece que bate um desespero, né? E aí eu não sei quem que não se vê como o João, né, cara? O João coloca a mão na cabeça e diz: evangelismo não. Eu consigo falar de tudo, eu consigo compartilhar tudo, mas tá difícil falar de Jesus, né? E aí falar de verdade mesmo, não tipo, Deus te abençoe, né? Muito obrigado, né? Ou não sei, a gente tem as nossas coisinhas, os nossos jeitinhos, né? Mas como a gente aprendeu aqui durante todos esses dias, o Evangelho é uma mensagem bem específica, bem clara, e ela tem um conteúdo assim que é bem singular, é bem diferenciado das outras mensagens. Então, para se dizer que eu preguei o Evangelho para alguém, né, não dá para fazer como eles fazem, né? Eles fazem um culto, eles falam de qualquer besteira, e aí eles chamam as pessoas na frente, e aí eles publicam no Facebook que 50 pessoas se converteram, ou que eles ganharam 50 almas para Jesus. Isso é mentira, né, gente? Não bate a realidade com o que é o Evangelho. Então, todas as pessoas que, de certa forma, estão entendendo a realidade do Evangelho em si, elas têm que agora colocá-lo em prática, e para pô-lo em prática, a gente tem que começar a vencer a realidade das nossas desculpas, ok? Então, para isso, a gente vai ter um tempo aqui para conversar, e a ideia é que a gente possa se preparar para testificar em qualquer conversa com qualquer pessoa. Então, o desafio é ousado, né? Você testificar em qualquer conversa com qualquer pessoa, a propaganda é boa, né, cara? Eu compraria esse DVD. Testificar em qualquer conversa com qualquer pessoa, isso não é pra qualquer um, né, cara? Título de best-seller, tipo, fique rico rápido, né? É o livro que, louco, esse aí eu quero comprar, né, cara? Então é mais ou menos assim. Então, o nosso objetivo é esse, é nos prepararmos para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, todo o conteúdo do evangelho, toda a realidade da missão, dentro de qualquer conversa com qualquer pessoa. Ok? Então, esse é o nosso desafio, ok? Tudo isso vinculado à realidade do evangelismo pessoal. Agora é interessante que a gente tem que ter em mente sempre isso daqui, porque quando a gente olha para a Escritura, Jesus não nos mandou apenas ir e evangelizar. Então, a grande comissão de Mateus diz que nós devemos ir e fazer discípulos, ok? Então, nós temos que ter isso na nossa mente, que a meta de um evangelismo que pode ser chamado de bíblico não é simplesmente somente o evangelismo em si como um produto final, né? Eu faço o evangelismo e me satisfaço, amenizo minha consciência e agora está tudo tranquilo. Não. A ideia é prosseguir na missão. E a missão, ela envolve a realidade do discipulado. Então, a meta de todo evangelismo bíblico... Boa noite. A meta de todo evangelismo bíblico é fazer discípulos, beleza? E aí a gente vai usar aqui um princípio guia. E esse princípio guia está relacionado à realidade da lei e à realidade da graça, tá? Então é um lance aí um tanto complicado, talvez vocês não concordem, né? Vocês não são muito afins da realidade da lei, né? Não, brincadeira. Os caras antinomianos, né, se opõem à lei, falam que nós não temos mais lei, vivemos em Cristo e a graça nos basta. Então, já para encurtar o negócio, pare de ideia, você desliga, né, e já fica mais tranquilo. Então, nós vamos usar um guia que é bem interessante. Nós vamos aplicar a lei para o soberbo e a graça para o humilde. Então, a partir daqui, o negócio já começa a ficar um tanto complicado, porque a gente está muito acostumado a dispensar graça para humildes, né? E também dispensar graça para soberbo. A gente tem uma frase que é muito conhecida em nosso evangelismo, que é Jesus te ama, né? E tem um plano perfeito para você, né? E aí as pessoas estão respondendo que elas também se amam e também têm planos maravilhosos para ela. Então, qual que é a diferença?
né? A religião já não agrega mais como agregava, então as pessoas de certa forma elas estão se esquivando dessa realidade. Então quando a gente olha para esse princípio que é a lei para o soberbo e a graça para o humilde, a gente de certa forma vai ter um norte, vai ter um guia, vai ter uma direção para guiar as nossas conversas, tá? Esse princípio a gente tira de Tiago capítulo 4 versículo 6, que diz que mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, eu vou ler na NVI, tá? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então o que a Escritura diz que Deus faz? Deus se opõe a quem? A orgulhosos. Aí a tradução mais que a gente mais tem mais familiarizada vai dizer que Deus resiste ao soberbo. Né? Deus resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. E eu acho interessante porque no nosso evangelismo a gente quer ser melhor do que Deus. Enquanto Deus está resistindo ao soberbo, a gente quer fazer o quê? Quer dispensar graça ao soberbo. Só que a Escritura diz que Deus não está dispensando graça para nenhum soberbo. A Escritura diz que Deus está dispensando graça para os humildes. Bem-aventurado os soberbos, porque deles é o reino dos céus. Vamos então inverter as bem-aventuranças. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos soberbos. Né? Não combina, né, cara? O Espírito está sobre mim, ele me ungiu para quê? Para pregar o evangelho a quebrantados de coração. Para pregar o evangelho para aqueles que conseguem entender a condição na qual eles estão, e eles estão presos. Como nós estudamos na redenção, eles estão cativos, eles estão num cativeiro, eles são escravos e precisam de redenção, precisam de libertação. Então é interessante lembrar que Jesus, quando aparecia um fariseu diante dele, assim, todo orgulhoso, ele falava, venha, bendito do meu Pai, né? Entra no descanso do seu Senhor. Era essa a frase de Jesus para ele? Não, cara. Ele sempre, de certa forma, demonstrava para nós como Deus resiste ao soberbo. E Deus é interessante porque ele resiste ao soberbo com educação, né? Também não é uma parada. Jesus, os caras sempre pegar Jesus, mas sempre era Jesus que pegava eles, né? Então, e aí, temos que pagar imposto para César ou não? Cara, o que tem na moeda aí? Então, dê a César o que é de César e dê para Deus o que é de Deus. Né? Então, você sempre vê ele se opondo e resistindo. Né? Esse é o tipo de resistência que nós conseguimos enxergar em Deus em relação ao soberbo. Só que agora é interessante ver o oposto disso. Quando chegava um leproso, quebrantado, ele de certa forma se prostrava e reconhecia quem Jesus era. Aí Jesus mandava ele levantar, né, e falava assim, agora cara, você tem que entender algumas coisas aqui, eu vou explicar para você. Era assim? Não, cara. Ele perguntava, e aí, o que você quer que eu te faça? O que você está precisando, filho? Né? Eu fico pensando, Deus me fazendo essa pergunta hoje. O que você quer que eu te faça, meu? Eu quero que ele faça tanta coisa, né? Então, o princípio guia vai ser mais ou menos isso. E isso aí, olhando para a Escritura, eu vejo que esse é um princípio espiritual que norteia e guia, né? E nós vamos ver que esse princípio norteou e guiou a vida de Jesus, norteou e guiou também a vida do apóstolo Paulo, ok? Agora é interessante que nós vamos sempre que ter essa perspectiva, porque vão existir sempre esses dois tipos de pessoas no evangelismo. Ou as pessoas vão ser soberbas, resistentes ao evangelho, ou as pessoas vão ser humildes, abertas ao evangelho. Né? Elas estão com o coração preparado para receber a realidade da graça de Deus. E aí, de certa forma, né, para os soberbos nós temos a realidade da lei, e para os humildes nós temos a realidade da graça. Okay? Então eu sempre coloco essas duas imagens e falo um pouco delas, porque nem sempre você vai encontrar um mendigo humilde, e nem sempre vai encontrar alguém de condição financeira melhor, soberbo. As coisas podem se inverter, ok? Mas é só para a gente poder ter uma noção que o soberbo é aquele cara que vai resistir, que vai, de certa forma, se opor, que vai se justificar demais, que vai, de certa maneira, falar demais ao seu favor e ao seu benefício.
Então nós temos que utilizar esse princípio da lei para demonstrar para ele qual é a sua verdadeira situação e qual é a sua verdadeira condição. Já o humilde, de certa maneira, é alguém que tem consciência da sua situação, tem consciência do seu estado, já consegue perceber de forma, ainda que superficial, mas ele consegue perceber, né, qual é a condição a qual ele está diante de Deus, ok? Agora vamos dar uma estudada aí no princípio da lei e no evangelismo, vamos olhar para essa realidade. Então vamos abrir esses textos aí, o primeiro de Mateus capítulo 5, versículo 17, para que a gente possa aí entender que, de certa forma, isso é uma realidade que precisa voltar a ser praticada. É interessante que no começo do século XX, eles substituíram esse princípio da lei no evangelismo e eles trocaram por um outro princípio. Não sei se vocês sabem qual que é o princípio, mas ele se encontra em vigência até os dias de hoje. Na verdade, ele se transmutou, ele se transformou num bicho maior. Ele cresceu tipo a serpente que aparece no Éden, se transformando no dragão do Apocalipse, né? Ele virou um monstro, né? Então, no princípio do século XX, eles arrancaram essa perspectiva da lei. E se nós formos estudar todos os homens do passado, né, se nós formos estudar aí, cara, seja lá Wesley, Finney, vamos estudar os reformadores, Lutero e assim por diante, nós vamos perceber que todos eles tinham um princípio, que era expor a lei, para que a lei pudesse então preparar o coração, para que esse coração pudesse receber a realidade da graça. Ok? Então, antes do século XX, ninguém utilizava um outro princípio para a exposição do evangelho se não fosse a realidade da lei. Tem um livro muito legal do Finney, que se chama Uma Vida Cheia do Espírito, e aí um capítulo que diz como ganhar almas. E aí uma das ideias do Finney de como ganhar almas é justamente utilizar a realidade da lei para que a lei preparasse o coração para o evangelho. Martinho Lutero ele diz assim que não é à toa que a dispensação da lei antecede a dispensação da graça, e assim também deve ser na hora de apresentarmos o evangelho. Então a igreja por muito tempo ela trabalhou e discutiu essa relação entre lei e evangelho. Alguns de certa forma aboliram a realidade da lei, se transformaram em homens sem lei. Muitas pessoas levaram em conta o fato de que Jesus viveu a lei em nosso lugar, então por isso nós não precisamos mais viver a lei, nós vivemos agora debaixo de uma outra realidade, então nós não precisamos de lei, não precisamos de mais nada, aí foram para o outro extremo que é a libertinagem. Alguns enfatizaram tanto a realidade da lei que aí foram para outro extremo e se transformaram em pessoas legalistas. Tá? O que nós queremos propor aqui é um equilíbrio entre duas realidades, onde nós possamos utilizar a lei dentro do seu propósito, do seu ideal, dentro dessa perspectiva evangelística, para que ela então possa preparar o coração daquele que resiste e se opõe ao evangelho, para que ele possa então receber a graça, ok? Então antes do século XX, ninguém utilizava outro princípio a não ser o princípio da lei. Na transição do século XX, o princípio da lei foi retirado, porque eles acharam isso muito... não era adequado para o homem do presente momento, Eles não queriam ferir o homem do presente momento. Então eles transferiram, eles mudaram o princípio da lei e eles colocaram o princípio da melhoria de vida. Antes a lei preparava o coração para o evangelho, e o evangelho por sua vez demandava do homem arrependimento e fé. Agora, o que atrai o homem é uma proposta de melhoria de vida, e o homem vem desprovido de arrependimento e fé. Agora essa proposta de melhoria de vida que começou lá, acredito eu, de uma forma ainda pura, lá em quem de certa forma começa essa transição, porque eu acredito que ele não tinha essa intenção de gerar o que nós conhecemos hoje. E aí se gera toda essa teologia de prosperidade, se gera toda essa loucura que nós temos hoje. Ou seja, o monstro ele é real, ele está por aí, está rondando várias igrejas, várias pessoas. Então é interessante que a gente possa voltar para a Escritura e perceber que realmente, mesmo que o princípio sendo substituído aí no início do século XX, olhando para a Escritura nós percebemos que ele ainda se encontra em vigência, ok? Então abra em Mateus capítulo 5, versículo 17, por gentileza. Mateus capítulo 5, versículo 17, tá? Quando você achar, diga achei. Para a gente ler junto aí, porque vai ser bem importante fixar esse negócio aí na nossa cabeça. Diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas.
Então aqui Jesus já deixa bem claro a perspectiva dele em relação à lei. Então Jesus não era um homem sem lei, ok? Ele não era um homem sem lei. Então, por favor, gente, não atribuam a Jesus coisas que ele não era, né? Ele não era um homem sem lei. Então ele deixa claro que não veio abolir a lei e os profetas. Ele veio para quê? Cumprir. Só que também nós não devemos interpretar de forma equivocada esse cumprir. Porque muitas pessoas olham para esse cumprir e dizem assim, puxa, Jesus ele não aboliu a lei e os profetas. É verdade. Só que tem um porém, Jesus cumpriu com a lei e os profetas. Então, na verdade, eu vos digo, eles estão abolidos. Porque Jesus cumpriu. Se Jesus cumpriu, filho, eu não preciso cumprir. E já era, eu estou na lei do Espírito e da vida. Né? Agora eu sou guiado pelo Espírito. Né, para não dizer entre parênteses carne, né? É um espírito diferente. É um espírito meio egoísta, né, cara? É um espírito que pensa apenas em si mesmo, né? Então não é o Espírito Santo, é um espírito profano, né? É um espírito aí um tanto complicado. Então ele diz: não pense que vir abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas vim cumprir. E digo-lhes a verdade. Então esse entendimento de que Jesus cumpriu a lei e nós não precisamos cumprir, de certa forma, ele não se encaixa naquilo que diz no versículo. Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra. Então vamos olhar lá fora, gente, olha lá fora. Existe céus e terra? Então, né? Certo? Então, enquanto existirem céus e terra, aí todo mundo olha lá fora e vê que tá o céu, tá a terra, né? Eu vou começar a carregar uma planta, tipo assim, sabe? Ó, aqui tá um punhado de terra, aqui tá, aí olha, pregar céu aberto, aqui tá o céu. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que Jesus está dizendo. Ele diz: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra, ou seja cumprido. Então nós percebemos que a lei, de certa forma, ela está, na medida do tempo e dos acontecimentos, ela está se cumprindo. Então tudo precisa se cumprir para que a gente entre numa realidade de consumação. E ainda assim, dentro da realidade de consumação, que algumas coisas ainda vão se tornar realidade. Né? Tem coisas que não vão se cumprir dentro desse momento em qual nós estamos, eles vão se tornar realidade apenas no momento de consumação. Só que agora é interessante que algumas coisas da lei, de certa maneira, vão se cumprindo para nós. Né? A gente sabe que a realidade da lei cerimonial se cumpre em Cristo. Né? Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Nós sabemos que as questões da lei civil para Israel, né? Hoje a gente não precisa fazer algumas coisas que era necessário aquele dia, naqueles tempos. Então eram perspectivas civis para a organização e ordenação de uma nação, ok? Então há coisas que já encontraram o seu lugar, já tiveram um cumprimento na realidade da história. Agora existem coisas que ainda precisam se cumprir. Só que é interessante que Jesus, para mim, ele transcende ainda mais essa realidade. Ele diz: e todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar os mandamentos será chamado grande no reino dos céus, porque eu lhes digo que se a sua justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então perceba que, então, por mais que algumas coisas encontraram cumprimento e que outras ainda vão encontrar cumprimento apenas numa perspectiva de consumação no futuro, ainda nesse momento presente existem coisas que nós precisamos atentar. Porque nós precisamos aprender os mandamentos, nós precisamos ensinar os mandamentos e, mais do que isso, nós precisamos de zelo pelos mandamentos, mais zelo do que um mestre da lei e de que um escriba. E aí, se a gente lê pelo menos ali o Mateus 23, a gente vai perceber o zelo que esses caras tinham. Eles percorriam céu, terra, eles iam a lugares, eles davam o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, eles faziam coisas assim surpreendentes, para de certa forma cumprir o mandamento. Então tem gente na igreja que, se você chama de fariseu, você está elogiando, cara. Porque para ele ser um fariseu ainda falta muito.
Não é verdade, Mac? Ainda falta muito para esse cara ser um fariseu. Falta demais. Ele não pode nem ser nem de religioso, nem de hipócrita você pode chamar ele, cara. Porque Jesus olha para o hipócrita e diz: faça o que ele faz, mas não faça o que ele fala, mas não faça o que ele faz, né? Agora tem irmãos que nem de hipócrita, nem o que falar ele tem, né? Então perceba que Jesus ele está de certa forma desafiando a gente em relação à lei. Só que é algo bem interessante, que quando Jesus diz assim, eu não vim para abolir, mas vim para cumprir, a realidade de Jesus é trazer a plenitude. A palavra cumprir no grego, se for analisar o termo, você vai ver que é um termo que se refere a preencher, a trazer uma plenitude. É um copo que precisa de certa forma ser preenchido, completado. Então Jesus vem para completar, né? Em outras palavras, é como se Jesus viesse trazer o verdadeiro sentido e significado que a lei tem. Então a perspectiva da lei era encarada dentro de uma realidade aqui um tanto literal. Agora Jesus de certa forma está mostrando para nós no Sermão do Monte que mais do que legislar nas ações, o Senhor está legislando nas intenções. Que o lugar onde o Senhor de certa forma está olhando, o lugar onde Ele fixou seus olhos já não é mais no que eu faço. Se o que eu faço está certo ou está errado. O Senhor fixou os seus olhos nas intenções do meu coração. E é interessante que os exemplos que Jesus dá depois disso, eles vão confirmar essa realidade. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Eles disseram, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Agora, eu porém vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então perceba que a questão antigamente para um assassinato era literalmente enfiar a faca no bucho do outro e ver o cara cair no chão. Morreu, me tornei um homicida. Agora não. A questão agora é que palavras matam. Ou seja, sai de uma perspectiva aonde há algo grotesco acontecendo para entrar numa perspectiva do coração. O simples fato de eu ter problema nos meus relacionamentos, cara, faz de mim um assassino. E tem gente que achava que o lance de Moisés que era complicado. Eu não consigo entender. Os caras não entenderam que o profeta que se levantaria depois dele seria muito maior que ele. E ele está demonstrando para nós a zica que é segui-lo. Porque a questão agora não é pular a cerca, sair fora da aliança do casamento, se relacionar com outra mulher, adultério. Não, agora olhei com intenção impura para uma mulher, cara, adulterei no meu coração. Ou seja, a lei continua em vigência de uma maneira mais forte do que nunca. E tolo quem acha que não. Louco quem acha que não. Desculpe, mas idiota quem acha que não. Porque o Senhor continua, de certa forma, regendo a realidade da nossa moralidade. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, quando nós enfrentarmos aquele juízo, os segredos de muitos serão o quê? Revelados, velho. Tem gente que nunca matou, nunca roubou, nunca cheirou, nunca fez nada. Fora. Agora dentro, meu filho. Tem cara que vai se surpreender quando o Fernandinho Beiramar passar e ele ficar. Porque o cara ainda acha um lugar de arrependimento. Agora aquele que se julga bom, o que acontece com ele? Ele é resistido, ele se mantém cativo, ele se mantém preso, ele se mantém dentro dele mesmo, achando que ele é o top. Só que quando o Senhor vem para, de certa forma, operar, legislar dentro dos nossos corações, cara, daí nós encontramos uma zica extremamente complicada. E aqui é interessante por quê? Porque muitas pessoas nas ruas, quando nós vamos aplicar a lei para demonstrar pecado para elas, vão dizer, não, mas eu nunca roubei. Não, mas eu nunca matei. Não, mas eu nunca... Ok. Então vamos agora para o coração. E aí no coração, gente, já era, mano. Nós somos assassinos, nós somos adúlteros, nós somos mentirosos. E aí a lista é grande. Ok? Então perceba que todos os exemplos de Jesus, eles vão tratar dessa realidade. Não mais o aspecto externo, mas agora o aspecto interno.
mostrando para nós que a lei continua ainda em vigência, mais forte do que nunca. Então, é muito importante perceber que Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir, ou seja, trazer para nós o sentido, trazer para nós o significado. Né? Nós ouvimos o que os antigos disseram, agora Jesus traz para nós uma nova perspectiva, ou a perspectiva correta, que deveria sempre ser encarada dessa forma. Ok? Aí tem um outro versículo, vamos para 1 Timóteo 1,8, que vai falar um pouco a respeito da lei, assim, numa perspectiva que eu acredito ser evangelística, ok? 1 Timóteo. Quando você achar, diga achei. Diz assim, ó, sabemos que a lei é boa, tá? Então, para quem acha que a lei é ruim, se empenhou. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Algumas traduções vão dizer se alguém usa ela de forma legítima, né? Legitimamente. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para quem? Transgressores, insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, os que matam pai e mãe, homicidas, os que praticam imoralidade sexual, homossexuais, sequestradores, mentirosos, os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe a sã, em outras palavras, para aquele que é soberbo, né? Para o que se opõe, para aquele que resiste à realidade da sã doutrina. Então a gente começa a perceber que o uso legítimo da lei, ela se encontra no evangelismo. Por quê? Porque nós vamos encontrar e nos deparar com todo esse tipo de gente, né? Nas ruas, ok? Agora vamos para Romanos 2,14. Esse eu acho que é muito interessante, é muito precioso, porque vai falar um pouco a respeito da realidade da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos 2,14. Vamos ler desde o 12 para a gente ter um contexto maior, que é um parágrafo ali. Diz assim, todo aquele que pecar sem a lei também será, e todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, olha só que interessante, quando os gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão aonde? Estão gravadas no seu coração. Então perceba que através da lei nós acessamos que realidade? A realidade da consciência. Então nós temos que perceber que o padrão da nossa consciência são os 10 mandamentos. O decálogo está escancarado, estampado, né, nas tábuas do nosso coração. E todas as vezes que de certa forma nós usamos a lei, né, evangelística, nós não estamos sendo legalistas, nós não estamos apelando, nós não estamos forçando, nós estamos o quê? Simplesmente acessando, simplesmente usufruindo, usando algo que foi colocado pelo próprio Deus no pessoas. Nós estamos despertando sua consciência. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de mensagem para um pregador pregar. Uma que vai tocar a alma e uma que vai tocar a consciência. E aí ele escolhe o que ele quer. Se ele quer, né, mover, manipular e articular pessoas, ele prega uma mensagem que vai tocar o quê? Calma, ele vê chave de carro, caneta assinando contrato, né? Ele vai vendo essas coisas e o povo vai ficando empolgado. Agora, se ele quer acessar a consciência, aí ele, de certa forma, vai ter que, de maneira, abandonar os seus artifícios e utilizar aquilo que o Senhor lhe entregou como ferramenta. Ok? Então, quando nós usamos a lei, nós simplesmente estamos tocando aí aquilo que o Senhor já colocou no coração. Porque os que não conhecem a lei, aqueles que nunca ouviram falar de Moisés, aqueles que nunca, de certa forma, ouviram nada a respeito do Sinai, eles demonstram que as normas da lei estão gravadas, impressas em seu coração. Por quê? Porque eles vivem de acordo com ela. O padrão da nossa moralidade é a lei. Os 10 mandamentos determinam a nossa moral, determinam a nossa consciência e assim por diante. Então, quando nós vamos para a rua armados com essa realidade, nós estamos, tocando em uma área que, de certa forma, é tipo aquela luzinha já assistiu aqueles filmes, tá? Perigo, fica aquela luzinha vermelha, danger, né?
aquela sirene? Quando você toca nessa área, puf, algo, louco, mano, isso aí é... algo desperta dentro do cara, porque você está apertando um botão que foi deixado pelo próprio Deus ali. Porque ele continua, né? Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Então, com a lei, nós acessamos a realidade da consciência. E é o que nós precisamos. O que Paulo fazia? Ele recomendava a realidade da consciência, né? Ele não tinha uma mensagem que, de certa forma, tinha o interesse de tocar um outro aspecto do homem, a não ser a realidade da sua consciência. De despertar a sua consciência, de descauterizar a sua consciência. E ele diz que o problema dos homens lá no final é que os homens agora estão com uma consciência cauterizada. Então nós precisamos bater diretamente nessa questão para resolvermos aí um problema, ok? Agora vamos para Romanos 3, 19 ou 20. Passar um pouco para frente ali. Dá até medo de falar de lei perto do Michael, né, cara? Não sei como é que vocês acham que eu tô me sentindo aqui. Tipo o leão na cova do Daniel, né? Daqui a pouco ele engole ali. Diz assim: sabemos que tudo que... Michael, eu só sou um evangelista, tá, cara? Me perdoe. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Cara, a lei é embaçada, cara. É para calar a boca dos caras. Quer que o pecador pare de se justificar? É lei neles, Curitiba. Soca a lei neles, cara. Não tem essa de ficar tentando contra-argumentar. Querido, é lei neles. É lei. Por quê? Porque a lei demonstra que todos estão sob o juízo de Deus e ela faz com que toda a boca se cale. 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Por quê? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então perceba que tudo é uma questão de consciência. Nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. 1 Coríntios capítulo 15 diz que Cristo, a primeira premissa do Evangelho, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então é de suma importância trazer plena convicção e consciência de pecado para um pecador. Porque senão o Evangelho não lhe será inteligível. Ele não vai entender nada. Para ele a palavra da cruz, por mais linda e explicada que seja, ainda vai continuar sendo uma loucura se ele não consegue discernir a condição na qual ele se encontra diante de Deus. Se ele não tem plena consciência dos seus pecados. Se ele não percebe que ofendeu a Deus. Se ele, como filho pródigo, não cai em si e diz: cara, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou nem digno de ser chamado seu filho. Trata-me ainda que seja como um dos seus empregados. Isso é convicção de pecado. Isso é uma consciência que se desperta para conseguir, de certa forma, perceber qual é a sua realidade, qual é a sua situação e qual é a consequência. Hoje a gente tem gente exigindo coisas de Deus, cara. Isso é loucura. É falta de perceber qual é a sua situação. É falta de perceber, cara, qual era o nosso destino. Ok? Então a gente tem que ter plena consciência do nosso pecado, e isso vem quando nós utilizamos a realidade da lei. Agora vai ler Romanos 7,7, por gentileza. Romanos 7,7. Que diremos então? A lei é pecado? Aí eu gosto do Paulo, que ele é contundente no seu argumento. Ele diz: de maneira nenhuma, ok? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Então quem mostrou para o Paulo, o apóstolo Paulo, cara, o cabeção da igreja, aí contribuiu com uma grande porcentagem do Novo Testamento, né? Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu aí uma grande parte. E, cara, ele não sabia o que era cobiça. Parece coisa estranha, né?
Cara que sabia tanto, falava pelo menos 3 idiomas, conhecia até de direito penal romano, cara. Ele não sabia o que era cobiça, velho. Só que ele aprendeu com a lei, porque a lei que ensinou para ele, o não cobiçarás. Então é bem interessante a gente poder entender qual é o objetivo da lei. E usar a lei como esse instrumento que tem poder de tocar a consciência, revelando o pecado e demonstrando qual é a condição na qual o homem se encontra. Agora o problema é que nós substituímos a lei e utilizamos outros atrativos, né? Outras realidades. E então nós temos hoje pecadores desprovidos de arrependimento. Porque o que vai gerar um arrependimento genuíno é o reconhecimento da sua situação. O que fez o filho pródigo perceber que ele, cara, ainda que fosse tratado como um empregado, já estava bom demais, foi o reconhecimento da sua situação. Foi cair em si. Né? E a Bíblia está dizendo para nós que nós temos aí um instrumento para demonstrar a consciência dos homens qual é a sua verdadeira situação. Ok? Aí vamos para Gálatas, né? É interessante, o livro de Gálatas foi escrito para, de certa forma, proteger a igreja contra os legalistas e também, de certa maneira, demonstrar para nós um equilíbrio em relação a essa perspectiva entre o evangelho e a lei, ou entre a lei e o evangelho, ok? Então, Gálatas é um livro muito importante, né? A gente pode ler o capítulo 3, versículo 19, por gentileza? Ali está o 3:24. Vamos ler desde o 19, porque aí vai ser mais inteligível aí usando essa ideia do contexto de um parágrafo ali antes do que nós queremos. Qual era então o propósito da lei? Paulo está numa discussão, a gente sabe que o argumento de Gálatas é bem interessante. Ele está, de certa forma, se opondo aos judaizantes, mas também ele não está abraçando aqueles que querem viver sem lei. Ele está trazendo um equilíbrio, né? A realidade do equilíbrio que nós precisamos. Aí qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura fez o quê? Encerrou tudo debaixo a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada àqueles que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei, olha que lindo, cara, ela foi o nosso aio, né? O aio dos mineiros aí, né? Corta o aio, pica o aio, frita o aio, né? Não é o aio, tá? É um tutor. A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé. A palavra tutor aqui é a palavra pedagogos. A lei foi um pedagogos, ok? Ela nos tomou pela mão e nos conduziu a um lugar. Que lugar? Nos conduziu a Cristo, ok? Então a lei tem essa perspectiva pedagógica de ensinar e demonstrar para nós o que é pecado, de trazer à luz a nossa verdadeira condição e situação, nos deixar, de certa forma, sem esperança, porque ela encerra tudo aquilo encerra tudo embaixo do pecado, nos condena. Só que a grande questão é que então, vamos usar essa palavra, desesperados, nós vamos nos deparar com o Salvador, nós vamos nos deparar com Cristo. E nós vamos abraçar Cristo, cara, com unhas e dentes, porque nós sabemos que não existe como fugir da realidade da ira vindoura sem a justiça do Cristo. Que não há como nós encararmos aquilo que está para vir no futuro sem estarmos revestidos do Senhor Jesus, sem termos o sangue do Cristo sobre nós, sem de certa forma termos entregado a nossa vida, o nosso coração, nossa mão, nosso braço, né, nossos membros como instrumento de justiça, o pé, tudo que há em mim, ter entregado a Cristo, para que Cristo sobre nós seja o Senhor. Então perceba que há aí uma gama de textos, essa lista podia ser bem maior, né? Mas eu acredito que isso é suficiente para convencer a gente, né? Eu espero.
Né? Então é interessante que quando nós não utilizamos a realidade da lei, nós estamos formando uma geração endurecida ao Evangelho. Porque aí o que nós queremos fazer sem a lei? Nós queremos explicar primeiro como se salvar. Como é que você se salva? Aceita Jesus, cara. Ah, tá bom então. Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Tô salvo, cara. Aí, vamos aí. É assim, gente. Então a gente tá ferrando com tudo. Essa que é a verdade. Porque nós estamos falando como é que os caras precisam se salvar. Sem explicar por que o infeliz tem que se salvar. E a lei vai trabalhar justamente não no como, porque a lei não salva ninguém. Mas ela vai demonstrar o porquê. E vai nos apontar para quem? Que é o Cristo. Ok? Então é interessante que a lei vai fazer o quê? Vai trazer sentido para a pregação do Evangelho. A lei traz sentido, porque, cara, se o cara tem um Camaro amarelo, mora numa mansão, e você chega com esse papo de que vem para Jesus, que tua vida vai mudar, vai melhorar, cara, ele não precisa disso. E qual que é a dificuldade hoje da igreja em alcançar esse público, vamos dizer assim? Vamos chamar de público, eu sei que é uma palavra pobre e nojenta, mas qual que é a dificuldade da igreja em alcançar esse público? É porque não tem uma mensagem para eles. Porque eles estão bem, estão tranquilos, eles não... Cara, a minha vida nunca tive tão bem. Eu acho que Cristo ainda vai dar uma complicada, então é melhor... Você entende? Então a lei vai trazer sentido à pregação do Evangelho, porque independente de quem seja e do que ele tenha, ele é um pecador perdido, que precisa desesperadamente da graça salvadora que há em Cristo Jesus. E quem vai demonstrar isso para ele? A lei. Então a lei traz sentido à pregação do Evangelho porque é através dela que nós temos a consciência do nosso pecado e as suas devidas consequências. O homem que tem consciência do pecado e noção das consequências que o seu pecado tem, cara, ele vai clamar para um Salvador, gente. Não tem como. A não ser que ele, em sã consciência, aí o despreze e diga, eu não quero a Cristo. Eu entendi, você me explicou, cara, o Evangelho foi apresentado para mim, eu tive consciência, eu sei de tudo aquilo que Cristo fez, eu sei por que Ele fez, eu sei por que Ele estava lá, mas eu não quero isso, cara. Aí é outra história. Mas a questão é que uma oportunidade real e verdadeira foi dada a esse homem. Ele ouviu o Evangelho de forma clara, inteligível, ele compreendeu, ele assimilou, mas infelizmente ele não. E esse é o drama, né, cara? Essa é a treta, né? Entre graça irresistível, e aí vai longe, filho. Então o Espírito veio para quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todos esses assuntos eles estão se referindo à realidade da lei de Deus. Então o que é pecado? Pecado, 1 João 3,4 diz o que, Samuel? É a transgressão da lei. O que é pecado? Vem do termo amartia. Existem pelo menos 4 palavras no grego para pecado. A que mais é utilizada é amartia. Só que o interessante é que a Bíblia já define o que é pecado. Ela fala a transgressão da lei, pronto. Então você tem toda uma construção, né? Já deu. A Bíblia já deu a definição, cara, pronto. Então o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Todas as vezes que eu quebro a lei, que eu cobiço, que eu minto, que eu, entendeu? Que eu roubo, que eu sou desonesto, todas as vezes que eu infrinjo, me revolto e deliberadamente vou contra esses princípios que foram instituídos em Deus, primeiramente no meu coração, e agora foram reveladas à luz da Escritura a mim, todas as vezes que eu vou contra essa realidade, eu cometo pecado. Só que o interessante é que além de todas as vezes de ir contra essa realidade, eu cometo pecado, quando eu também não me conformo a essa realidade, eu também cometo, é o chamado pecado de ação, peco porque fiz, e o pecado de omissão, peco porque deixei de fazer. Ou seja, nós somos pecadores do começo ao fim, cara. Já era. Nós pecamos quando fazemos errado e pecamos quando deixamos de fazer o que é certo. Nisso pecamos. É o nosso B.O., cara.
Então a gente está numa situação tanto complicada. Então, pecado, transgressão da lei, em diversos sentidos e aspectos. A gente pode aprofundar isso aí de forma absurda. Ok? Então, pecado é a transgressão da lei. O que seria justiça? É o cumprimento dessa realidade. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou se a vossa prática de fé, a vossa vivência na fé, não exceder a realidade dos escribas e fariseus, o que vai acontecer? Vão entrar no reino dos céus. Então, justiça é o obedecer, é o fazer, é o viver em conformidade. O que é o juízo? É a punição que vem por se quebrar a lei, por descumprir a lei, por não viver a lei, ok? Então, o pecado, é interessante que ele vai demandar duas coisas. O pecado vai demandar justiça ou juízo. Então, Cristo fez o quê? Cristo trilhou um caminho de juízo. Cruz, do Getsemane à ressurreição. Cristo trilhou um caminho de juízo. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos trilhar um caminho de justiça, cara. Só que todos aqueles que não quiserem trilhar esse caminho de justiça, eles vão ter que trilhar um caminho de juízo. Porque é isso que o pecado oferece, cara. Ou é justiça ou é juízo. Ou se paga, ou se paga. Não tem essa. Não há um meio termo, entendeu? E aí entra todo o lance da expiação que a gente foi estudando e analisando, ok? Então, vamos dar uma olhada aí no princípio ativo em Jesus. Abra aí comigo Lucas 18, por gentileza. Lucas capítulo 18. Né? É muito legal, né, cara? Lucas 18. Glória a Deus. Lucas 18, tá? É a parábola do jovem rico. Então, vamos pensar aqui. Lucas 18, né? Diz assim, certo homem importante lhe perguntou. Isso aqui já faz a gente gostar do texto, né, cara? Porque não era qualquer um, né, cara? E a gente adora gente importante na igreja, né? O evangélico adora gente importante na igreja, filho. É só o cara ter algum cargo, principalmente se for meio metido em política. Meu amigo crente adora esse tipo de coisa. É uma coisa assim sinistra. Então, o homem importante pergunta algo para Jesus. Então ele já vem numa panca, já vem num status, já vem dentro de uma configuração aí social mais elevada, numa dinâmica um tanto diferente. Então não é uma conversinha assim, tipo, aí Jesus, quer que tá bem cuidado aí Jesus, sabe essa coisa assim? Não foi esse tipo de evangelismo, entendeu? Não, cara, aqui o assunto é outro. O cara tinha uma outra perspectiva, entendeu? Aí ele fala assim, bom mestre. Ele tem palavras que de certa forma ele sabe como chegar. Tipo, ele é parecido com a gente, né, cara? Ó eterno, inefável Pai, né? Tipo, a gente quer chegar no Pai de uma forma assim um tanto estranha, né? Eu fico pensando no Isaac chegando para mim dizendo, ó eterno, soberano, magnífico e maravilhoso Pai William, eu nesta grandiosa, maravilhosa e linda manhã, depois de ter despertado debaixo da sua graça, proteção e aconchego do seu gostoso lar, posso jogar videogame? Tipo, que piada! Pega a vara lá que nós vamos ter que dar um jeito nesse piá, Marcia. Do Nébias. Não, como que era da outra lá? O Decanta Lahai, né? Esqueceu do Decanta Lahai. Falei, Jesus, eu vi aquele vídeo e fiz assim, ó. Deus tenha misericórdia dessa alma. Essa tá pulando no purgatório. O Decanta Lahai, né, cara? Então assim, ó, o cara já tem uma posição, já tem uma argumentação. Ele chega, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aqui a gente pode pensar numa coisa, né? Vamos pensar assim, a gente fez um curso de evangelismo, né? A gente estudou a missão de Deus, a missão de Jesus, a expiação. Cara, a gente saiu daqui e aí a gente tá andando na rua e apareceu um louco e falou, Lucas, o que eu faço para herdar a vida eterna?
E aí a gente tem umas manias meio estranhas, né, cara, na igreja, assim, né? Vem aqui, Samuel. Né? O Samuel é esse cara, dá a volta aqui. Vem aqui do meu lado aqui. Aí a gente tem umas manias, né? A gente se encontra com o cara quer ser salvo, né, cara? E a gente fala assim, cara, você quer ser salvo? Quero. Então repita comigo essa oração. A gente vai direto pra bendita oração, né, cara? Eu não sei por que a gente tem essa mania. Ô, desgraça, né, cara? É uma coisa assim complicada. Aí a gente olha pro cara, faz o cara repetir aquela oração. Você quer que eu faça ele repetir? Eu vou fazer, ele vai repetir. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Uhul. E aí nós fazemos assim, né? Em nome de Padre e Espírito Santo. Aí a igreja diz, amém. Né? Pronto, cara. O irmão aqui tá salvo. Só que o problema é que, cara, não tem um texto no Novo Testamento que diga que a oração salva alguém, né, cara? E aí esse é o nosso problema. E aí lidando com o evangelismo bastante tempo, cara, qual que é o problema? Né? Obrigado, Samuel. Qual que é o problema? Eu sempre quando eu dou aula de evangelismo, né, principalmente no seminário, aí eu faço um trabalho. Qual que é o trabalho? O trabalho é o cara tem que gravar para mim o evangelismo utilizando os princípios que ele aprendeu em aula. As pessoas não têm dificuldade nenhuma em usar os mandamentos. Elas não têm dificuldade nenhuma em pregar o evangelho. Elas têm uma dificuldade lascada de chamar as pessoas ao arrependimento e à fé. Elas não chamam ao arrependimento e à fé. Elas, de certa forma, não levam à risca essa realidade. E automaticamente elas... Você quer repetir uma oração comigo? Aí eu quero. Então, Senhor Jesus, eu te aceito. Tipo, o cara já fica orando assim, tipo, como assim? Não é numa oração diferente, sei lá. Como assim, Jesus, eu te aceito? Eu já aceitei Jesus, né? A perspectiva do povo é essa. Então é como se Jesus tivesse que fazer um curso de evangelismo com a gente. Porque ele está diante de um homem que quer saber como receber a vida eterna. E hoje nós estamos dizendo para as pessoas que para elas receber a vida eterna, elas têm que entregar a vida para Jesus. E entregar a vida para Jesus se resumiu em se fazer uma oração de confissão. Não, mas Romanos capítulo 10 diz que se confessarmos com a nossa boca e crer com o nosso coração, só que, querido, o contexto é totalmente diferente. Romanos capítulo 10 está dizendo que a mensagem foi pregada com tanta profundidade que ela toca o coração. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, é uma confissão espontânea de alguém que foi ferido pela verdade do Evangelho. Essa é a confissão de Romanos capítulo 10. Não, mas se confessar diante dos homens, se envergonhar diante dos homens, o Senhor Jesus vai se envergonhar lá, o Pai vai se envergonhar, sabe? A gente usa aquela salada daquele texto de Mateus. Aquele texto se refere ao pregador e não a quem está recebendo a mensagem. Se o pregador não se posiciona e tem vergonha, um dia o Senhor vai ter vergonha dele também. Aquele texto se refere a essa realidade. Então, os textos que nós usamos para fundamentar o tipo de confissão que nós demandamos para as pessoas, eles estão totalmente equivocados nas suas atribuições. A gente poderia ser honesto e usar outras coisas, outros textos, né? Mas esses aí, cara, eles estão fora de cogitação. A verdade foi exposta de maneira tão profunda que o cara ficou extasiado por essa verdade. Fé foi gerada em seu coração, porque essa palavra toca o seu coração. E há então uma resposta que brota de um coração que foi impactado e tocado pela verdade do Evangelho. São os homens de Atos 2,37 que diz: ouvindo eles, pois, estas coisas, compulgiu-lhes o Senhor o coração. Ou seja, Pedro prega uma mensagem sinistra. Né? Nós analisamos um pouco da mensagem de Pedro aqui na vez passada. Pedro prega uma mensagem sinistra, ao ponto deles ouvirem. A palavra ouvir ali traz uma conotação não simplesmente de se receber algo, um áudio no seu ouvido, não é ouvir.
Eles compreenderam, eles assimilaram, eles literalmente pararam para escutar, prestaram atenção nas palavras de Pedro. E aquilo, de certa forma, compungiu o coração. A palavra compungiu é atravessar, é ferir. Eles foram literalmente atravessados por aquela palavra. E eles caíram em si e disseram: e agora? O que faremos, irmãos? Ou seja, é diferente essa perspectiva e realidade. É totalmente diferente, gente. Então, o que nós enxergamos na Bíblia é uma coisa, e existe um caminho para se alcançar aquilo que se diz na Bíblia. Né? O apóstolo Paulo chega até o ponto de dizer assim: cara, nós temos que cotidianamente nos examinar para ver se nós estamos na fé. Agora, coitado de um cara que, de certa forma, foi numa reunião, ouviu uma palavra sobre os 10 passos da vitória, no final do culto fez uma oração, e agora ele acha que é salvo. Qual que é o problema disso? Nós estamos fazendo das pessoas filhas do inferno 2 vezes mais do que elas já são. São os nossos prosélitos. E aí nós queremos que eles, de certa forma, tenham a atitude de alguém que se converteu, e aí eles não se converteram. Como é que eles vão ter determinada atitude? A gente pega o porquinho, dá banho nele, passa perfume, coloca uma sainha, né, dá uma bolinha rosinha para ele brincar, ele fica, né, ensina ele a fazer xixi no jornal. Só que quando nós vamos passear com ele na rua, quando ele vê uma poça de lama, cara, ele se desvencilha de tudo. Sabe aquelas imagens daqueles filmes que o cara vai correndo e jogando as coisas assim? Aí fica, né, um porquinho sem nada, assim, aquele corpinho rosa, sem pelo, sabe? Pega assim, pula. Tchá! E se joga. Aí nós olhamos para ele fora do nosso templo e falamos assim: ih, desviou. Cara, que absurdo, né? Só porque ele passou uma temporada, cara, dentro dos nossos templos, aí nós chamamos ele de desviado, porque agora ele tá lá fora, né? Eu acho que desviado tá a gente, né, cara? A gente tá desviado da verdade do evangelho. Tá desviado dos princípios corretos. Né? Foi levantado um estudo, isso é do Ministério do Rei Comfort, e eles começaram a perceber numa campanha, fizeram uma campanha evangelística e milhares de pessoas foram salvas, e essas pessoas não permaneceram na fé. E aí eles começaram a indagar: por que não permaneceram na fé? Aí eles pesquisaram daqui, pesquisaram de lá, porque a grande questão era a seguinte: não permaneceram na fé porque lhes faltou cuidado. Não foram cuidadas. A igreja não cuidou deles. A igreja... eu também fico perguntando, quem que cuidou do eunuco, né? O próprio Deus arrebatou o Felipe. E o cara ficou sozinho. Mas enfim, eu sei que tem que cuidar, tem que amar. O mandamento é fazer discípulos. Mas eles começaram a perceber que essa história do cuidado era muito complicada e foram ver a fundo a questão. E eles descobriram que o problema não era o cuidado. O problema era a apresentação, a má apresentação do evangelho ou um evangelho adulterado. O princípio da melhoria de vida em vigência na hora da apresentação do evangelho, ele não vai fazer convertidos. Ok? Não, sem chance. Estou usando uma linguagem bem comercial mesmo para a gente entender, tá? Não gosto, não sou fã dessa linguagem, mas a gente precisa entender que um evangelho que de certa forma parte do pressuposto da melhoria de vida, ele não vai gerar regenerados, ok? Ele não vai regenerar ninguém. Ele vai animar as pessoas, estimular as pessoas, e por algum tempo essas pessoas vão frequentar as nossas reuniões. Só que a partir do momento em que algumas coisas que são promessa do evangelho começam a entrar em vigência, ela pula fora. Então é um tanto complicado. Então o problema não é cuidado, o problema é um evangelho adulterado.
O problema é utilizar do princípio errado na hora de se compartilhar a verdade do evangelho. Então Jesus ouve isso aqui. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí como Jesus não fez o nosso curso de evangelismo, ele faz uma coisa que é um tanto assustadora para nós. Porque Jesus despreza uma alma. Como assim, né, cara? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós temos que amar os perdidos, né? E aí Jesus está sendo mal educado com uma alma, cara. Aí ele olha para essa alma perdida que precisa da salvação de Jesus e ele diz, por que me chama bom? Porque eu não consigo ver Jesus dizendo para ele, por que você me chama bom? Tipo, ai. Ele, cara, por que você está me chamando de bom, maluco? O que está rolando? Ou seja, ele entende o tom da conversa? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Tipo, o cara tá na grosseria, mano. O cara não tá... Ele não tá usando os livros que a gente leu do evangelismo sobre relacionamentos lá. Que você tem que ser amoroso, gentil, amigável, né? Tatuar aquele smile no peito e mostrar pro seu irmão que Jesus te ama, né? Nossa, Jesus tá sendo aqui meio grosso, cara. E ele tá dizendo assim, ó, o seguinte, você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe. E ele diz assim, com a maior cara de pau, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Lá, então tá bom, cara. Tá bom, então você vai ver agora, malandrão, né? Vida louca. Olha aqui, ó. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Vai, vende tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo ele isso, ficou triste, porque era muito rico. Agora é interessante que depois dessa conversa, entenda, cara. Entenda que um homem pergunta para Jesus como é que ele vai ser salvo. E Jesus usa de toda essa grosseria com ele. Em nenhum momento dispensa graça, em nenhum momento abre algum tipo de esperança, em nenhum momento demonstra, cara, seco. E o pior é que o cara não tá de acordo e vai embora. Se fosse nós, a gente até esse ponto eu acredito que a gente consegue ir. Mas a partir desse ponto a gente relaxa. A gente ia gritar, ô irmão, vem aqui, não. Dá o dízimo e tá valendo, cara. Né? Não, só o dízimo aí já tá. Não, fica frio, mano. Dá o... eu tô meio. Eu tô com uns problemas financeiros aí, por isso que eu queria tudo o teu dinheiro, né, cara? Tipo, dá o dízimo aí que tá filé, né, mano? Tipo, fechou, cara. Mano, nós não ia deixar uma alma perecer. Porque nós somos melhores que Jesus, não é verdade? Jamais nós deixaríamos uma alma perecer. Né? Só que fazer o que a gente faz é fazer a alma perecer. E fazer o que Jesus faz, literalmente, ganhar uma alma. Você vê que a igreja ensinou a gente umas artimanhas que são assim, olhando a perspectiva do evangelho, elas não se encaixam? Não estão dentro? E aí a gente se sente mal, né? Não sei se você... A gente se sente mal, né? Às vezes. Ai, meu Deus! Ai, será que ele ficou chateado comigo? Puxa vida! Eu não vejo Jesus em crise aqui. Ele ficou triste, cara. Mas não ficou triste porque, puxa, será que eu ofendi aquele homem? Ai, meu Deus, ele nunca mais vai ir numa igreja evangélica. Aí aparece o cara no YouTube fazendo um vídeo, né? Resposta a Jesus. Tô aqui porque Jesus, cara, fui falar com o cara é mó ignorante, entendeu? Você vê a loucura que nós entramos, cara? Ô, Caião! Aí o Caião já mandava ele dormir, né, cara?
Vai arrumar o que fazer, né, cara? Seu Mauricinho enturmado, né? Então é mais ou menos esse lance, né, cara? Então é complicado, irmãos. Que Jesus, de certa forma, fica triste pela situação, a circunstância. O cara não quer arrepender, o cara não quer abrir o coração, o cara não quer se dobrar, o cara não quer se prostrar, o cara não quer reconhecer. Então Jesus não lhe dá nenhum tipo de falsa esperança. O problema é que nós olhamos para um cara endurecido, que não quer nada com nada, que simplesmente quer satisfazer o seu ego religioso, e nós estamos ali dando tapinha nas costas dele. Sabe, olhando para esse jovem rico aqui, eu muitas vezes fico chocado, porque, cara, como a gente está fora de alguns padrões, né? E eu sei que isso ainda vai gerar muito problema, né, Marco? Quando alguém assistir isso aqui e fala, cara, esses caras são loucos. Esses caras são loucos. Já viu aquelas frases no Facebook que é uma resposta? Você sabe que é pra você, né? Você posta tipo assim, Deus tal. Daí o cara vai lá e posta, Deus tá tudo ao contrário. Tipo, só falta marcar você, né? É complicado, cara. Mas é isso que Jesus faz. Ele tem um compromisso com a verdade. E um compromisso com as pessoas. E qual é o compromisso que Jesus tem com a verdade e com as pessoas? É de expor a verdade e não iludir as pessoas. Ok? Agora, muitas vezes nós queremos dar uma camuflada na verdade para iludir as pessoas. Porque nós achamos, não, deixa ele vir. Ah, cara, pensa bem, Pedro. Acho que eu fiz mal, cara. Vamos fazer uma visita pro jovem rico? Vamos lá trocar uma ideia com ele, mano. Você sabe que as coisas são um processo, mano. Você sabe que não é assim da noite pro dia que os caras mudam, velho. Você sabe que é embaçado largar essas coisas, cara. Você sabe, Pedro. Você tá andando aí com o bagulho na cintura até hoje, cara. Né? Aí começa aquela coisa, a gente se enxergar na nossa Z. Não, mas... Cara, Jesus não faz isso. Jesus não dá falsas esperanças para esse cara. Aí vem a graça pro humilde. Aí o Zaqueu, o publicano. Jesus entra na casa do Zaqueu e o Zaqueu, de certa forma, ele se demonstra um cara totalmente quebrantado e arrependido e chega ao ponto de dizer que vai cumprir o princípio da lei, que é restituir 4 vezes mais aquele que ele defraudou. Pensa que esse cara aqui, o Zaqueu, ele ia perder dinheiro, gente. Porque ele roubou um tanto. E agora tinha que restituir 4 vezes mais o tanto que ele roubou. Ou seja, ele ia ficar na miséria. Ele ia perder o que ele tinha. Já era. Só que mesmo assim ele estava disposto porque ele encontrou algo de superior valor. Ele é aquele homem que encontra um tesouro no campo, vai e vende tudo que possui para que ele possa adquirir aquele campo. Ele é esse homem, Zaqueu literalmente é esse homem. Que se desprende de tudo e todos, cara, para receber, cara, aquilo que Cristo tem e é. E o que Cristo diz para ele? Que hoje é o quê? Salvação. Olha que Jesus diz pro cara, hoje tem salvação aqui nessa casa. É pro Zaqueu e pro ladrão na cruz. Ainda hoje, cara, você vai estar comigo no paraíso e hoje, agora, pá! Nesse exato momento chegou a salvação nessa casa. Agora o problema é que a gente tira o versículo do contexto e chega lá um lugar um tanto complicado. Hoje chegou a salvação nessa casa, né? E não chegou nada, irmão, né? Tá tudo, não chegou nada, cara. Entende? Nosso evangelho de frase de efeito, cara, ele não tá gerando efeito nenhum. Essa aqui é a verdade. Ele tá gerando mais complicação do que qualquer outra coisa. Então, né, é interessante poder pensar essa realidade. Aí tem o princípio ativo também em Paulo, tá? Aí a lei para o soberbo e a graça para o humilde. A lei para o soberbo é quando ele vai discursar para Félix. E ele começa a falar a respeito do juízo vindouro, da ira, do domínio próprio. E o Félix diz, cara, vaza.
Eu achei que você ia me dar uma palavra de vitória. Eu achei que você ia me chamar para a campanha dos 7, né? 7 passos para o enriquecimento fácil. Eu achei que você ia falar alguma coisa assim, Paulo, porque o texto diz que ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro, né, cara? Você vê que a expectativa dos homens de lá para cá não mudou muito, porque os caras continuam esperando que Deus lhes dê algum dinheiro, que Deus lhes faça prosperar, que Deus lhes abençoe, né? É a mesma perspectiva, o vínculo de um enriquecimento vinculado a uma realidade religiosa. Acho que é por isso que Jesus fala tanto de dinheiro na Bíblia, né, cara? Porque essas duas coisas estão extremamente entrelaçadas. A única coisa que Jesus chama de um outro Deus, ele não fala assim, tome cuidado com os testemunhos de Jeová, com os mormons, tome cuidado com não sei o que, com não sei o que lá, tome cuidado com a nova ordem mundial, as coisas que vão acontecer, os Illuminati estão dominando o mundo. Não, ele fala, cara, tome cuidado com o mamon, velho. Tome cuidado com o dinheiro, porque ou você vai servir a Deus ou você vai servir as riquezas. Né? Fica clara essa questão. Então é bem interessante parar para pensar nisso. Né? Aí ele discorre sobre a lei e tal, e o cara fica apavorado e toca ele. E ele não fala, não, peraí, deixa eu mudar a minha mensagem. Deixa eu acomodar a minha mensagem para que as pessoas possam, né, me receber, porque se elas não receberem o pregador, não recebem a mensagem. Tudo isso é verdade. Só que em contrapartida, por causa disso, por viver num extremo em relação a alguns princípios que temos, nós estamos corrompendo algumas realidades. E isso é um baita de um problema. E aí a graça para o humilde daí é aquela história do carcereiro, conhece? Crês no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Só que em que contexto aquilo está sendo dito? De um homem arrependido, prostrado no chão, jogado no chão, o cara... Agora a gente chega na casa, tá os caras lá, tudo endurecido. Não, mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê, não vai acontecer nada ali não, cara. Ali você tinha que estar discorrendo acerca do juízo vindouro, entendeu? Você tem que estar discorrendo outros assuntos. Você não tinha que estar prometendo coisas que nem Deus vai fazer. Entende a questão? Então perceba que a lei para o soberbo e a graça para o humilde é usada tanto em Paulo quanto em Jesus. Jesus usou a lei com o jovem rico, mas usou a graça com Zaqueu. Jesus usou a lei com os fariseus, mas ele usa a graça com as prostitutas, com os leprosos, com os necessitados que se chegavam até ele. Né? Paulo usa a lei com Félix, né? Mas no final, lá na casa alugada, eles estão discorrendo e falando de Jesus desde Moisés, os profetas. Eles discorrem desde o início até desembocar em Cristo Jesus. Né? Eles usam a lei, eles estão, de certa forma, habituados com essa realidade. Os escritos que nós lemos, Romanos, Gálatas, é tudo Paulo que deixou para nós. Ok? Mas também a graça para o humilde. Né? A graça para o humilde, a graça para Lídia, a graça para esse carcereiro em Filipos, a graça para tantas outras pessoas, a graça, sabe, para... Cara... Você vai vendo a escritura, só que você vai vendo que não é a graça dispensada a qualquer um. É a graça dispensada para um coração que está preparado para recebê-la. Para um coração quebrantado, humilde. O evangelho, ele precisa ser pregado aos humildes de espírito, aos quebrantados de coração. Amém? Aí, só para a gente encerrar, eu sei que já está passando, faltam alguns minutos, mas aí chega um ponto onde a gente precisa desenvolver aqui a conversa. Então, com tudo isso na cabeça, para desenvolver o nosso evangelismo, a gente tem que simplesmente se ligar nesses 4 níveis que uma conversa tem. O relacionar, o criar, o convencer e o revelar. Se a gente lembrar disso aqui, nós sabemos aonde estamos e para onde a gente vai em cada conversa. Então, o relacionar é algo muito simples, cara. E aí, beleza? Que horas são? Você viu o coxa, entendeu? Você viu o governo, você viu relacionar, cara. Os assuntos triviais, eles geram diálogos, geram conversas. Então se dá de maneira natural. Existem vários temas que nós podemos usar para começar uma conversa. Por exemplo, em João 4, o que Jesus pede para a mulher samaritana? Água, ele está num poço, tem água, sol, calor. Mano, uma mina com um copo. Pô, quer mais o quê? Ainda orar, Senhor, dá uma estratégia evangelística para mim. Daí, cara.
Entende? Tem gente que tá com tudo na mão aí, tá orando por estratégia evangelística, cara. O senhor tá orando pelo evangelista, obreiros para associar, e o cara orando por estratégia evangelística, né? A estratégia é vai, meu filho, vai que você vai ver. Já vai. Vai no poder do Espírito, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria, vai até os confins da terra. Vai, infeliz, né? Tipo o chinês, vai gafanhoto, quem não gafanhoto, né? Aqueles mestres chinês que mandam os seus discípulos assim, né, cara? Então é isso, cara. Jesus ele pede água para a mulher samaritana. Aí depois vem o criar. Então depois que a gente inicia a conversa, a gente precisa criar uma oportunidade para conversar sobre assuntos espirituais. Ou seja, um gancho para que a gente possa transicionar a nossa conversa. Então Jesus, o que ele faz? Ele diz para a mulher que tinha a água da vida. Se você soubesse, você me pediria e eu te daria de beber a água da vida. Tipo, aquela rádiozinha, como que é? No Ouro Tem, como que é? Não, a Ouro Verde, né? O meu amigo falou, só tirando o momento espírita, Ouro Verde dá pra ouvir de boa, né? Falei, ô, cara, você não presta também, né, cara? Esse cara é cruel, né, cara? A Ouro Verde é boa. Então Jesus disse à mulher samaritana que tinha água da vida. Então, cara, você vai ali trocando uma ideia, vendo, entendeu? Algum gancho para que haja uma transição aí, um ponto de contato para transicionar a conversa. Depois que a conversa foi transicionada, nós vamos então usar a lei para trazermos conhecimento do pecado. Nós sabemos todo o aspecto profético, a palavra de conhecimento e tal, mas o que envolve aquilo que Jesus diz é a essência do 7º mandamento. A mulher, de certa maneira, ela estava num relacionamento ilícito e tudo mais. Isso evoca um aspecto da lei, né, do 7º mandamento. Então a gente pode ter essa realidade. Então a gente vai usar a lei para demonstrar o pecado das pessoas. É claro, nossos dons espirituais vão estar em evidência, vão nos auxiliar, vão nos ajudar. Só que, cara, tem muita gente aí sendo curada e indo para o inferno. Tem muita gente aí recebendo uma palavra de conhecimento na rua e indo para o inferno. Tem muita gente aí, cara, sendo ministrada profeticamente nas esquinas e indo para o inferno. Então o que nós queremos? Nós queremos que essa manifestação espiritual de dons seja uma porta aberta para a exposição do evangelho. Eu não quero que o cara só receba uma cura e vá embora. Não, ele vai receber uma cura e eu vou expor o evangelho para ele. Eu não quero só demonstrar que Deus o ama através de uma cura. Eu quero demonstrar que Deus o amou de tal maneira através de uma cruz. O que é totalmente diferente, cara. A cura, se nós vamos analisar Atos e ver, né, os apóstolos que tinham aí proeminência nessa questão de sinais, prodígios e maravilhas, todos os sinais que eram realizados no ministério dos apóstolos, eles tinham apenas um objetivo: a salvação das almas e num aspecto assim de abrir portas para a exposição do evangelho para que as almas pudessem ser salvas. Então o milagre abria portas para que o evangelho pudesse ser exposto. O cara foi curado na porta do templo, o cara se posicionou: ei, você acha que nós, pelo nosso poder e santidade, fizemos isso? Não. O Jesus Cristo de Nazaré começava, que vocês crucificaram, mataram pela mão do iníquo, e ia. Cara, ó, o cara louco, mano. Eles não perdiam a oportunidade, cara. Os caras descascavam. Ó, pá, irmão, você acha que esses loucos aqui estão embriagados, sendo ainda 9 horas da manhã, né? Não, isso que foi dito pelo começar. Não tinha, cara. Os caras, ó, mano. Agora nós oramos, Deus até dá uma graça, uma manifestação espiritual, nós damos um abraço no cara e deixamos o cara ir embora sem o evangelho. Pô, cara. E aí nós saímos por aí orgulhosos, né? Porque o meu evangelismo é profético, né? Cara, é complicado, não sei se, né? Eu posso estar falando uma besteira aqui, não sei. Né, mas enfim, Jesus usa a essência do 7º mandamento. Nem era isso para falar, né? O Michael que fala isso aí, né?
Quando a pessoa estiver convencida do problema, então, que é o pecado, a gente vai poder entrar com a solução. E aí nós revelamos a graça de Deus através de Jesus. O que Jesus fez? Ele se revela como o Messias. Eu sou. Olha que lindo Jesus evangelizando, cara. Senta no poço, troca uma ideia, vai, pá, o diálogo, pá. E de repente a mulher fica toda... que esse maluco, né, cara? Nunca tive a oportunidade de estudar, de sentar aos pés de um cara que tivesse tanto conhecimento assim, né, cara? Eu não curto muito essa linha samaritana, né, desses sacerdotes aqui. Eu sou mais, né, tipo, arminiano e calvinista, né? A mulher samaritana senta nos pés do cara. Não, eu tenho mais apreço por essa corrente teológica, né? Ela vai tirando as dúvidas dela, né, cara? Voltou. E o livre-arbítrio, Jesus? Temos ou não temos, né? E aí ela vai sanando as dúvidas até que, Jesus se revela como o Messias, cara. Se revela para ela como o Messias. Aí tem perguntas aí, perguntas simples que podem ser utilizadas para transicionar a conversa. Daqui a 150 anos, o que realmente vai importar para você? Aí você pensa assim, essas perguntinhas besta, cara, são essas perguntinhas besta que faz as pessoas pensar. Uma vez eu estava no centro fazendo evangelismo, né? Aqui essa segunda. Se você morresse hoje, que estaria seguro que ia pro céu? Aí estava trocando ideia com a senhora. Falei, então, mas se a senhora morresse hoje, a senhora tem certeza que iria pro céu? Ela parou, ai meu filho, ai, não fale isso, porque eu não tenho certeza. Cara, a mulher deu um desespero na mulher, cara. Eu falei, calma senhora, mas Jesus morreu para te dar uma certeza. Quase, eu falei, calma senhora, ai meu Deus, meu filho, sabe assim, meu Deus, calma, cara, é louco, mano. A reação das pessoas é interessante. Tava na comunidade de uns irmãos ali, aí a gente foi para um evangelismo simples, estava evangelizando, até eu trouxe o cartãozinho pra gente usar como exemplo daqui a pouco, usando o cartãozinho para abordar as pessoas. Aí abordamos uma mulher, tava eu e outra moça, abordamos uma mulher. Aí pregamos o evangelho para ela. Cara, 5 minutos a mulher ficou assim, tipo... Cara, obrigado. Foi lá e deu um abraço na menina assim. Você vê? Coisas simples. As pessoas estão... Sabe? É interessante demais, cara. A mulher ficou tipo... Sabe? Você fica assim, perdido, cara. Aí ela olhou, foi lá e deu um abraço. Ela falou, cara, obrigado. Pegou a sacolinha e foi bem assim. Sabe, desacorçoaram assim, cara. Tipo, estragamos a janta da mulher, cara. Olha, não sei, cara. Ela, sabe, cara, foi ferida. Não ia mais, cara. Ela voltava embora, entendeu? Né? O que você acha que vai acontecer com você quando você morrer? Eu gosto dessa. Isso é legal. O que você acha que vai acontecer com você? Uma vez eu estava evangelizando um cara. O que você acha que vai acontecer com você quando você morrer? Ah, mano, vou ser enterrado. Falei, é verdade, você vai ser enterrado. E depois, cara? Depois eu vou ser lembrado. Falei, mas você é o cara então. Mano, sabe esses racha 30? Você lembra dos racha 30 antigamente, nos terminais? Mano, racha 30 aí, né, cara? Aí eu falei, cara, mas tem que entender uma coisa, mano. Que a Bíblia traz uma realidade. Você quer saber o que a Bíblia diz que vai acontecer com você? Não quero, mano, fala aí. Então, a Bíblia diz que depois ao homem está ordenado morrer uma vez só. Vindo depois disso o juízo. Vamos fazer um testezinho para ver como é que você vai se dar lá no dia do juízo? 3 perguntas eu resolvo essa questão. Primeira pergunta, cara. Alguma vez você já contou alguma mentira? Quem que não mentiu? Aí começa, cara. Então, se eu conto uma mentira para você vai me chamar do quê, meu? Mentiroso. Então você é mentiroso? Né? Aí você apela, né? Olha lá, seu filho do capeta. Aí você tem que abrir o leque, você entra com os 2 pés, mano. Não tem essa. Tá, você já alguma vez pegou algo que não fosse seu? Não, isso aí não. Pô, mas como é que eu vou acreditar em você? Você acabou de falar que é um mentiroso. Algo já racha no meio. Não, acho que né. Então, se eu pego a tua carteira e saio correndo, você vai fazer o quê? Pega ladrão. Então, quando a gente pega algo que não é nosso, nós somos o quê? Ladrões. Cara, alguma vez
Você já adulterou? Mas espera, mano, deixa eu te explicar um negócio antes de você responder essa pergunta. Jesus disse no Sermão do Monte que se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já cometi adultério com ela no meu coração. Isso já aconteceu com você? Não, não, não. E então você sofre de outro pecado, mano. Que é pecado do mesmo jeito, né? Então você corta do outro lado, então, né? Também é pecado, irmão. Não, já aconteceu então, cara. Isso aí, cara, Jesus falou que se eu cobicei já era, mano. Essas 3 perguntas eu tirei dos 10 mandamentos, cara, que é o padrão moral que Deus estabeleceu para julgar a humanidade no dia do juízo. Se esse é o padrão e eu e você quebramos esse padrão, no dia do juízo nós vamos ser culpados ou inocentes? Culpado, mano, a gente quebrou. Merecemos recompensa ou castigo? Cara, recompensa. O cara não é louco, é castigo. Se a recompensa de Deus é o céu, eu faço bem assim pra cima, céu. Qual que é o castigo? Não, o inferno. Não, mas o inferno é aqui. Daí eu vou usar minhas argumentações. Cara. O inferno é aqui, o inferno com McDonald's, sorvete, Coca-Cola, né? O inferno gostoso, né? O inferno onde você pode amar, ser amado. Um lugar onde você pode, né, receber e assim por diante. Esse cara, aí você vai mostrar para ele que aqui não é o inferno. E aí você vai perguntar, cara, isso te preocupa? E essa pergunta é muito chave para ver se o coração está preparado para a graça. Cara, te preocupa saber do teu destino eterno? Cara, me preocupa. Então, mano, eu tenho uma boa notícia para você. Você curte boa notícia, cara? Vem aqui que eu vou ungir teu celular pra você só receber boa notícia, né? Não, daí você estragou a pregação do evangelho, né? Aí você jogou tudo fora que você fez. Né? Então, cara, eu tenho uma boa notícia pra você, mano. A boa notícia é Jesus. Sabe por que Jesus morreu na cruz, cara? Na cruz ele estava morrendo pelas nossas mentiras, pelos nossos roubos, pelas nossas cobiças. Cara, por tudo aquilo que nós fizemos que ofendeu a Deus. Na cruz, Cristo estava tomando o nosso lugar. Na cruz, toda a ira que Deus tinha por causa de cada pecado nosso estava sendo derramada sobre Ele. Ele toma o cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos tomar um cálice de salvação. Cara, sabe como receber esse presente de Deus que é a salvação em Cristo Jesus? Não, ora comigo então. Não, daí você acabou de novo com o evangelismo. É pior do que ungir o celular para receber boa notícia. Sabe como receber esse presente de Deus que é a salvação em Cristo Jesus? Como? Arrependimento e fé. Cara, Jesus ensinou que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e colocar a nossa fé, a nossa confiança no evangelho. Quem morreu por você? Foi Jesus ou Buda? Eu já tenho que falar, mano. Cara, ainda mais se no meio da conversa você vai tendo uns direcionamentos. Cara, foi Jesus. Foi Jesus ou Maomé? Foi Jesus. Foi Jesus ou a Maria? Foi Jesus. Então você tem que pôr a sua fé única e exclusivamente em Jesus, porque é apenas Jesus que pode salvar você. E cara, se você quer comprar pão, você vai aonde? Eu vou na panificadora. Se você quer comprar remédio, você vai aonde? Farmácia, se você quer conhecer a Deus, cara. Você vai ter que ir numa igreja. Vamos acreditar, né? Você vai ter que ir numa igreja. Então, cara, você tem que procurar uma igreja bíblica. Uma igreja que prega a escritura, que leve a sério a palavra. Um lugar para você frequentar, para você ir, para que você possa crescer nessa fé. Né? Ou se a gente já está fazendo um evangelismo em algum lugar que já está direcionado, cara, então nós somos daquele lugar ali, mano. Se você quiser um estudo bíblico na tua casa, entendeu? Aí abre o leque, mano. Você quer, cara, me dá o teu contato aí, vamos, entendeu? Você tem interesse de saber mais. Aí depende de como, entendeu? Do desfecho, como você vai dar. Porque eu estou enfatizando isso para vocês, que o evangelismo dura 5 minutos, vocês viram? 5 minutos. Mas pregar o evangelho para uma pessoa dura, cara, muito mais tempo. É trabalhoso pregar o evangelho para alguém. Né? Então, a ideia é justamente essa. Né? Então, a gente põe a lei, a prática, a lei no evangelismo usando essa palavra aqui. Você se considera uma pessoa boa? Isso é a coisa mais fácil para tocar as pessoas. Então, você se considera mesmo um cara bom, então... Conversando com aquele teu amigo de trabalho, cara, tá, então, pelo jeito que você tá falando aí, você é o cara, então, mano. Você se considera bom mesmo, mano? Véi, na boa, sabe que eu sou?
Sou o máximo, né, cara? Olha aí. Né? Os caras estão nessa ideia. E o problema é que as pessoas não vão dizer que são boas, são ótimas. E qual que é o problema? Que a maioria vai acreditar que por causa da sua bondade elas vão ser conduzidas ao céu. Esse é um problema, tá? Aí nós vamos começar um teste. E no teste nós vamos utilizar os 10 mandamentos. Sabe por que existem 10 mandamentos? Essa é boa, né? Samuel está rindo antecipadamente. Sabe por que existem? O Samuel já me viu falar sobre isso 50 mil vezes. Não sei nem porque teve coragem de vir, cara. Eu não vinha, cara. Falar não, cara. Ou eu vinha e falo assim, então deixa eu pregar nessa noite. Sabe por que existem 10 mandamentos, cara? Porque não são 30 mandamentos. Os 40 mandamentos de Moisés. Hoje, né, no Globo Repórter. Por que não... Aí tá lá a revelação, ó. Moisés, eu te escolhi para que você ensine ao meu povo meus 30 mandamentos. Mas senhor, eu sou gago. Então, para te dar uma ajudinha, vamos reduzir para 10 e não falamos mais nisso, né? Então, Moisés já está até hoje no Sinai, gaguejando os mandamentos pro povo, né, cara? Aí resolveu, vamos, sintetiza que é melhor, né, cara? E o pior é que ele foi uma vez, teve que voltar outra, cara, nós estávamos empenhados. Tá? E aí, tem mais um? Imagem? História? Eu chego para os romanos, os egípcios, e falo, vocês querem mandamento? Eles falam, ok, não tem nada, não, nós não queremos. Sem chance. Deus passa em Roma e fala, e vocês querem mandamento? Mandamento é, não matarás. Então não tem império romano. Aí Deus passa lá para Israel, para Moisés, e fala, aí, vocês querem mandamento? Quanto que é? É de graça. Aí me dê 10. Quanto que é? Não, de graça, me dá 10. Já era. Tipo judeu mesmo, né? Então me dá logo 10. Essa vai ser bem utilizada, não tenha dúvida. E aí, cara, a gente sempre tem esse cartão. Eu posso mandar por e-mail para vocês, se vocês tiverem interesse de imprimir. É bem baratinho o cartão de visita, o milheiro. Né? Aqui vocês podem colocar o endereço, né? Igreja Palavra da Vida, o endereço, tal. Já fica um cartão que gera ponto de contato e interação para o evangelismo e também já te ajuda aqui como uma espécie de esboço atrás, né? Então, geralmente, o simples fato de geralmente assim, o simples fato de pegar esse cartão, beleza, tudo bem, interage lá, como no relacionar. E aí, o seguinte, já viu esse cartão aqui? Esse cartão aqui é um cartãozinho de um teste, descubra se você é uma pessoa boa. Se você apertar aqui o botão vermelho por 5 segundos, se você for uma pessoa boa, ele vai ficar verde. O cara, será? O cara, não acredito, vai me dar choque. Então, os caras, vai me dar choque. Eu não sei como que vai dar choque, mas os caras acreditam que vai dar choque. Aí o cara pega, eu já vi nego vir assim, ó, fazendo força no cartão, né, cara? Aí os caras apertam, eu sempre coloco a mão na frente assim. E vamos lá então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o cara tira. Ih, mano, você não é uma boa pessoa não, cara. Já era. Né? Daí o cara pega e vira atrás, cara. Aí eu leio junto com ele. Falo, cara, sinto muito. Você e eu somos maus. Pelo padrão de Deus que mede a moral humana, todos nós somos falhos. Então pare e pense. Você pode dizer que nunca mentiu? Que nunca cobiçou algo que não é seu? Que nunca desrespeitou alguém? Nós precisamos ser honestos e escutar a voz da nossa consciência. Mesmo o menor pecado nos condenará no dia do juízo. Mas Deus não quer mandar ninguém ao inferno. Bem arminiano, né? Expiação ilimitada. Deus não quer mandar, né? Não, aqui tá você ao inferno, né, cara? Pra ser mais restritivo. Não, tô brincando. Deus não quer mandar você ao inferno. Jesus sofreu e morreu numa cruz para pagar a multa gerada pelo nosso pecado. Se você se arrepender e confiar em Jesus e recebê-lo como seu Senhor, receberá o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Você quer oração e auxílio? A Igreja Palavra da Vida, Jardim Botânico, e-mail Michael Baracha, Cara, um cartão de visita. Simples. Então é bem tranquilo. Né? R$60 você faz 1000 e, cara, eu peguei um bolinho lá dos caras meu que
que nós estamos fazendo com esses lances? Aí você pensa, o cara não vai apertar o dedo aqui, mano. Isso é muita idiotice. Cara, de 10 pessoas, 11 apertam. Porque o ser humano é curioso, cara. É um maluco abordando você na rua, fazendo uma loucura. Ele fala, não, cara, eu não posso deixar passar essa experiência. Entendeu? Não, isso aqui é demais, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que apertar esse botão vermelho e mostrar para o mundo que eu literalmente sou uma pessoa boa. O ser humano, ele tem esse desejo. Entendeu? Então, aí, desse exemplo, tá aí, né, as perguntas para o silogismo. Aí a pergunta é super interessante para saber se o coração está aí preparado para a graça. Então, como que nós apresentamos, né, as boas novas? Então, nós estudamos bastante aí desde o Getsemane até a ressurreição, a perspectiva do Cristo crucificado que nos libera a redenção e a perspectiva do Cristo ressurreto que demanda senhorio. Então é assim que a gente apresenta as boas novas. A gente já foi bem exaustivos nisso, né? E aí como a gente termina uma conversa? Então a gente não pode se esquecer disso aqui, gente. Você pode até orar no final, a oração da confissão não é o problema. O problema é não pregar o evangelho e não chamar ao arrependimento. E aí fazer uma oração pensando que essa oração substitui tudo. Essa não é a ideia, ok?